Fala aí, rapaziada do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo os comentaristas debatendo sobre a partida de domingo entre Palmeiras e São Paulo pelo campeonato, pela Supercopa do Brasil, né? Nem Campeonato Paulista, pela Supercopa do Brasil. É a grande final da competição. As duas equipes se enfrentam, tem tudo para ser um jogaço. Palmeiras já é campeão nessa competição, né? Inclusive é o atual campeão, foi campeão ano passado. O São Paulo ainda não tem esse título de Supercopa do Brasil. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Então vamos aí para o vídeo, vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Como era? O time do Crespo era em termos de material humano, muito pior do que o Palmeiras. Sim, mas escala os dois times. Agora vamos ter que pegar aqui. Busca né? aí pra você ver. Vamos pegar aqui. Busca Vai falando que eu vou pegar aqui. A minha opinião é a seguinte, que você não tem... você pode ter momentos em que, por exemplo, o Palmeiras está melhor do que o São Paulo, como a gente colocou aqui em determinadas situações, ou vice-versa, né? Tanto Corinthians como Palmeiras, São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. Eu acho que o que pesa muito nesses confrontos, além da rivalidade, da história e do peso das camisas, você entra, e eu falo como um ex-jogador, você entra de forma diferente nessa partida. Ainda bem. Você entra de forma diferente. Por mais que você fale assim, a minha concentração para jogar Corinthians e Flamengo é uma. Mas você vai jogar contra as rivalidades regionais, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Você entra de forma diferente. Você entra com uma concentração diferente, você sabe exatamente o peso que você vai ter numa derrota, sabe o peso de um erro que pode causar uma derrota para o seu adversário. E você não adianta falar, não é responsabilidade, como o Carpini falou, né? Ele fez o trabalho ótimo, foi excelente o que ele trabalhou com o grupo. Não é responsabilidade desse grupo quebrar o tabu ou carregar o tabu. Mas não tem jeito. Na hora que você entra em campo, você entra contra o Palmeiras, que é toda a história, e você entra com a camisa do São Paulo, que tem toda uma história. Então isso pesa, isso você leva para campo. E sempre você é questionado. Aquela coisa que o Felipão fazia, né, de pegar, olha, os jornais, olha o que os caras estão falando aqui, olha o que os caras estão falando ali e tal. Isso vai no subconsciente do jogador, porque o jogador sabe, eu tenho um time melhor. O meu time é melhor do que o São Paulo, o meu time é melhor do que o Palmeiras é melhor do que o nosso time. Então, para a gente jogar com esses caras, a gente tem que subir o máximo o nosso nível. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Mas os três, pelo que eu lembro, assim, você não tem uma diferença tecnicamente a final tão de 21, gigante, achei aqui gigante, as escalações. Por exemplo, desculpa, só assim, você pegar Flamengo e São Paulo, em termos técnicos, eu falo. Eu acho muita que diferença. A diferença é muito maior. Mas eu falo São Paulo e Palmeiras, Hoje menos, caso, não. já foi também maior. Muita diferença. Mas ainda Eu acho que a diferença grande. é menor do que do dia do jogo. A gente está falando de poucos meses. Acho que a diferença é menor do que o dia do jogo, porque eu não acho que entra só a qualidade de elenco. O dia do jogo também. na final da Copa do Brasil. Eu acho que a diferença, por exemplo, na Copa do Brasil, que o São Paulo E virou tem, no e tem Allianz, um era ponto. considerável também. Plirra, lê a escalação aí que você vê com A de 2021, com o Hernan Crespo, que é São Paulo importante. saindo de uma longa fila. O time do Palmeiras primeiro. Certo. O Everton, aí 3 zagueiros, Luan pela direita, Gomes e Renan. Aí o Mike ala direito, Felipe Melo, Rafael Veiga, Danilo e Vitor Luiz na esquerda. O ataque do Palmeiras, Rony e Luiz Adriano. Mais da metade segue. O São Paulo, Vamos lá. Thiago Volpe, 3 zagueiros também. Aí os técnicos espelharam algo que pode acontecer no domingo. Robert Arboleda, Miranda e Léo. Aí os alas do São Paulo, Igor Vinícius pelo lado direito. O Daniel Alves se machuca na primeira final, no jogo do Allianz Parque, no começo do jogo. E Reinaldo na esquerda. Meio campo do São Paulo, Luan, Sara, Joga muito. que joga muito, melhor muito. jogador Tá dessa- jogando muito. Tá. Sempre falamos. na Premiership, né? Inclusive, quando era E time, Lisiero que rodou já depois de sair do São Paulo, está bem distante agora, acho que está na segunda divisão da Suíça, alguma coisa desse tipo. E na frente, Igor Gomes e Pablo. Meu Deus. Ou seja, Arboleda. Ponto. Aí sabe o que eu falo, Plirra? Não é o time, não é a mesma cabeça, não é o mesmo futebol e o Palmeiras tem muito. O que eu acho que pode acontecer é
Quando se desenha a Supercopa, Palmeiras e São Paulo, era uma Supercopa que em muitos momentos pessoas acreditaram que poderia ser Flamengo e Botafogo, né? Que era o Flamengo que para muita gente era favorito. E a gente nem falava tanto isso aqui não, a gente colocava bastante em pé de igualdade daquele Flamengo que mal jogava, né? São Paulo era um Flamengo, para muita gente era favorito, e o Botafogo estava caminhando, ainda não tinha daquela derrapada. Então você desenha um cenário para Palmeiras e São Paulo. O que o São Paulo faz a partir do momento que ele conquista a Copa do Brasil, que ele tenta, é pouco tempo, mas que ele tenta minimizar. Você hoje abre o debate de São Paulo falando que o Dorival foi embora e o trabalho está recomeçando? Não. Essa página está virada, ainda que em pouco tempo. Você pode sentir alguma coisa ali no campo. Mas O peso que tem você, sim, acabar com o tabu dentro de Itaquera. Você tem um peso. Não é taça, não é troféu. Quem quer desmerecer, eu acho que é quem não entende o que é uma rivalidade regional, e a rivalidade regional ela vai estar presente no jogo de amanhã. Então, eu acho que em pouco tempo, do final do ano passado para cá, o São Paulo ele diminui uma distância de muitos fatores que poderiam influenciar no jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras é superior para mim. Diminuiu. O Palmeiras é um time dúvida. acostumado a vitórias. O Palmeiras está indo para BH jogar mais uma final. O São Paulo é um grupo que jogou uma final de Copa do Brasil, foi para Itaquera quebrar um tabu e está tendo agora uma Supercopa. Ainda está se ambientando, mas está se acostumando. São Paulo jogou 4 finais nas últimas 2 temporadas, né? Esse Palmeiras, ele está... 2 paulistas e a Copa do Brasil. Não é minimizar ou relaxar, mas ele viaja para finais, sabe? Como a gente sai daqui para gravar um programa ali que a gente está acostumado e tal, porque está acostumado. Então, assim, só que o São Paulo ele foi reduzindo essa distância, que eu falava aqui agora. E quando você reduz muito essa distância, você tem um componente da rivalidade regional e você está fora, você não está jogando no Allianz ou num ambiente que pode ser hostil. Cara, isso para mim dá uma palhada muito, muito, muito grande no confronto. Eu acho o Abel mais treinador que o Carpini? Acho. Eu acho o time do Palmeiras mais estabelecido? Acho. O elenco mais acostumado? Acho. Agora, São Paulo reduziu muito essa diferença. E você tem uma questão comportamental. A gente até batia com o Lugano, né? O Lugano tinha uma dúvida de se o time relaxava ou não, depois de quebrar o tabu. Eu acho que o time está no nível de concentração do tipo, a gente conseguiu ganhar do Flamengo. A gente quebrou o tabu Itaquera. Quem falou que a gente não pode ganhar do Palmeiras numa Supercopa? Então, acho que isso reduz muito. E falar hoje em 50, em rivalidade, e dizer que a coisa está pareada, ou 51, 49... Não é ficar em cima do muro. O jogo, para mim, é muito igual domingo. E o recado que você passa para o time do Palmeiras, aí eu falo de vestiário para vestiário. Vai ser complicado esse jogo. Os caras do Palmeiras olham, eu acho que naturalmente isso você trabalha todo dia, você sabe, mas os caras vão falar, esse time aí é diferente. Esse time tem o Lucas Moura, o Caleri é chato, a defesa tá bem arrumadinha. De vestiário para vestiário, eu te fazer uma pergunta. Sim. A Copa do Brasil, que o São Paulo ganha, eliminando o Palmeiras. São 2 eliminações seguidas. E com o time, no final do jogo, pode ter o Juan e o David no ataque. Quando você pegar, era muito difícil. Você quer o time também, Por favor. O time da Copa do Brasil, quartas de final, o São Paulo não tinha o Pablo Maia nesse jogo, porque o pai dele havia falecido e ele estava, super abalado. O São Paulo. Peraí, deixa eu ver aqui. Não sabe de cor? Não dá para... Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego e Caio Paulista. Sem Beraldo. Sem Beraldo, é verdade. Tá machucado. Gabi Neves, que está no Independiente da Argentina. Alisson. Estou vendo Wellington Rato. Wellington Rato. Luciano, Rodrigo Nestor, Jonathan Caleri. E depois entra no segundo tempo dele. Machuca, né? O Caleri não estava bem, né? Não, o Caleri joga até o fim. Joga até o fim? Joga até o fim. O Nestor fez... Tem certeza? Foi essa aí que o Nestor fez uma partida. E o Palmeiras? O Palmeiras tinha o Dudu nesse jogo? O Palmeiras... Vou falar o Palmeiras aqui. Tinha o Dudu ainda não tinha machucado. Quer dizer, tem uma diferença. O Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez. Richard Rios, Zé Rafael, Veiga, Dudu, Rony e Hendrick, titular. Cara, esse time, individualmente, é consideravelmente superior ao time do São Paulo. E além disso, o Palmeiras faz um gol, faz 1-0. Meio acidental, né? Acho que todo mundo achou ali acabou. Ali acabou, porque ali é o time campeão da América. Ciclone, sabia? Oi? Tinha um ciclone em São Paulo naquele dia, passando por São Paulo naquele dia.
contar uma história. Eu de manhãzinha nesse dia, o Ciclone acorda cedo. Acordou nervoso. Tava jogando um tênisinho para dar uma relaxada, Zé. Porque já acordou nervoso. E a bolinha, fazia as trajetórias mais inesperadas possíveis. À noite no jogo, o Piquerez não tentou fazer aquele gol, Não, né? não tentou. O Ciclone levou a bola... Então, o Ciclone traiu o Rafael. Ali, Rafael deu uma ajudada ali também, viu? Rafael não foi legal no lance. a tendência do Palmeiras se classificar era enorme. E o São Paulo conseguiu virar, mesmo tendo um time inferior ao do Palmeiras, e jogou melhor que o Palmeiras também. Não é só questão de Caio virou. Paulista jogou bem. Há quem A fez um partida dos dele, gols. a partida dele no São Caio Paulo. Paulista e David, que entrou no segundo tempo. Sim. É a partida dele no São Paulo. Né? Então, assim, são coisas que não dá para explicar, mas eu tenho uma curiosidade com o Zé, assim, muito grande. Eu acho que o Palmeiras ficou com esse jogo muito entalado. No ano E aí veio o 5x0. O 5x0 para mim, eu sei que tem o resultado contra o Botafogo, que é épico e tal, mas o 5x0 para mim é a arrancada, Pro título. Vamos ser campeão brasileiro, Palmeiras. Eu acho que é a confirmação. A arrancada foi contra o Bota. Não, mas foi antes. O 5x0 foi O antes. 5x0 foi certo, antes. desculpa, é verdade. Eu acho que ali o Palmeiras... Tá certo, Tava tá certo. mal ali, acumulando derrotas. Até porque é a segunda vez que o Palmeiras fez isso na história, a maior goleada do Palmeiras na história contra o São Paulo. Ali o Palmeiras decola, termo exatamente esse pro título de campeão brasileiro. E aí eu não estou falando das questões dos clubes, das torcidas, dos jogadores. Do vestiário. Quanto esse 5x0 mexe com o jogador lá Pra que vai agora? na final? Do São Paulo. Vai estar lá, no vestiário. Você está raciocinando. Será que eu faço isso ou faço aquilo? Você está raciocinando. O jogador de futebol tem isso. Pega a bola, domina a bola. Você quer dizer, com tanta coisa para pensar, Não se vai ele ainda pensar. for carregar o que aconteceu no passado, ele não consegue jogar. O jogador não pensa. Nesse aspecto de carregar o tabu. Por exemplo, carregar o tabu. Você só lembra do tabu quando acaba o jogo. Porque aí você fala, quando você ganha, você fala, agora tá vendo, tal. E quando você perde, você fala, Tem um tema que o Bene vai achar legal. Eu estava pensando aqui, vendo o nosso VT de abertura, e depois o Pedro Ivo, Só claro. para terminar, ele carrega durante a semana. Porque o ambiente, muitas vezes, é carregado porque o jogador assiste televisão, é abastecido pelos seus assessores, né? Nesse sentido aí e tal. Mas quando começa o jogo, não. Você pensa em, vou jogar contra o Bubu, vou atropelar o Bubu. Por exemplo, Lucas Moura e Zé Rafael, ou Aníbal. O Aníbal deve estar assim, o Lucas Moura ele fica um pouquinho mais aqui por dentro para deixar Se o Lucas corredor jogar, né? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Sim, o Aníbal Moreno já deve estar assim, como é que ele joga? Será que o Aníbal vai jogar também? Não sei, eu estou dando um exemplo dos embates que nós temos, assim, provavelmente nós teremos no campo. Os caras você já começa a mentalizar o que você vai fazer. Se for para esperar uma surpresa, é para esperar mais do Abel que do Carpini. Então, você falou dos técnicos. Eu vendo o VT de abertura, claro que é um pouco de viagem, tá? Porque quando o Vanderlei Luxemburgo vai para o Palmeiras, ele já tinha uma trajetória mais rica do que o Carpini atualmente. Mas a última entrevista do Carpini, depois de quebrar o tabu em Itaquera, ele meio que não se colocava em pé de igualdade com o Abel, mas, como ele mesmo falou, dos times, na mesma prateleira. Os confrontos, E, logicamente, isso não é real. O Abel é comprovadamente um grande técnico. O Carpini tem, se não tudo para ser um grande técnico, tem grandes chances de ser um grande técnico. Me lembrou um pouquinho Vanderlei Luxemburgo e Tele Santana, já citado hoje no programa, naquele início dos anos 90. Teve um momento ali que o Tele começou a ter muita dificuldade em superar o Vanderlei. O Carpini pode ser, a gente já falou do São Paulo ser uma pedra no sapato do Abel. O Carpini, especificamente, pode ser uma pedra no sapato do Abel ao longo da carreira ou nos próximos anos? Bom, primeiro a gente tem que saber em quais times ele vai trabalhar, quais times ele terá à disposição, porque o Luxemburgo tinha uma coisa muito diferente do Tele. O Palmeiras, da época, com parceria com a Parmalat, só para explicar, na época tinha o passe. Sim. Não era que nem hoje em dia que era o multa de rescisão. Né? Então, por exemplo, São Paulo quis comprar o Roberto Carlos do União São João de Araras. Acertou por 400 mil, acho que era o dólar, se não me engano. Parmalat lá, pagou 500. Depois vendia por 7 para a Itália. O Palmeiras foi lá, tirou o Antônio Carlos de São Paulo, enganando o São Paulo. Ele foi para o Albacete Isso, e depois 1 milhão e 200 mil dólares. Depois do Palmeiras. Tentou tirar o Cafu. Foi para o Saragossa, Juventude Rapidinho e Palmeiras. Para tentar, porque tinha uma cláusula contratual que se ele fosse do Zaragoza, foram 3 milhões e 600 mil dólares. Lembra tantos valores. Diretamente para o São Paulo. Para o São Paulo. Aí, ele foi para o Juventude, que também tinha cogestão com a Parmalat, na época, para tentar burlar a lei, para o Cafu jogar
no Palmeiras, o São Paulo entrou na justiça, ganhou uma indenização de $1 milhão na época. Né? E o jogador que teve essa proposta e não aceitou, o único foi o Raí. Né? E aí, o Palmeiras passou a ter um time muito melhor que o do São Paulo. Olha o coração. Muito melhor que o do São Paulo, tecnicamente. O Palmeiras teve disparado o melhor time tecnicamente do país, no meio dos anos 90. Né? E aí, o Luxemburgo, que também era um grande técnico, um técnico à frente do tempo dele, naquele momento, começou a sobressair contra o Tele Santana. O Carpini acho que não vai ter isso. Então, acho que até injusto com o Carpini a gente esperar que ele seja uma pedra no sapato do Abel. Eu acho que tem uma coisa que pesa para o Carpini. Se a gente for ser muito chato, tá? Os técnicos que passaram pelo São Paulo ultimamente ganharam do Abel com times piores. Se o Carpini não ganhar. Mas aí eu coloco uma situação, por exemplo, nós estamos falando do Carpini e É igual o papo do Não tem Corinthians. nada a ver, é isso. Os técnicos não ganharam, o Carpini ganhou. Ele é melhor por isso? Tipo, Não, é louco. Mas dá uma O Abel é pimentinha melhor que todos No nós debate. ganharam dele. É pimenta pro debate, mas é pro cara... Mas por exemplo, o Carpini hoje no São Olha o Dorival Paulo que vive tava- uma situação diferente de confronto com o Abel. Sim. Aí volta a falar sobre peso de camisa. Ele mesmo falou, né? Agora a coisa é mais equiparada. Sobre peso de camisa. Então, mas é equiparada, mas aí a pergunta é o seguinte, vocês lembram o comportamento do Água Santa contra o Palmeiras? Sim. Sim. Qual era? Defendo, Sim. defendo, uma bola lá vadia, aquele contra-ataque e espero. Era o que ele tinha. Né? Hoje ele está no São Paulo. Qual a expectativa? Para ele, eu falo para ele. Como é que você acha que ele vai montar o time para enfrentar o Palmeiras? Acho que da mesma forma que jogou contra o Corinthians. Acho que ele não vai mudar muito, não. Porque esse time tá começando a ser estruturado. Eu não descartaria 3 zagueiros, mesmo que o terceiro zagueiro fosse o Rafinha. O Rafinha faz isso, né? Sim. Rafinha faz Eu não isso. repetiria o time. Eu colocaria... Há quem defenda que se ele repetir o time, ele perde. Eu não repetiria o time. Que seria um time com o Lucas, que ainda é dúvida para o jogo, aliás, é muita dúvida para o jogo. Luciano e Caleri. E eu colocaria o Luiz Gustavo no time para jogar com o Pablo Maia. Eu abriria o Alisson e o Wellington Rato pelos lados. E por dentro, eu acho que o Lucas, pelo que teve dor muscular ali, eu não sei se joga ou não joga, Lucas ou Luciano, se vai jogar o Com todo Lucas. respeito, vocês acham que o Lucas não vai jogar um jogo como esse? Pode ser que não jogue. Você vem da condição física dele. Pode ser que não jogue. Eu não acredito. Zé, o São Paulo tem, no início dessa temporada, Sim. um problema grave de marcação, de jogada aérea na bola parada. Todos os jogos do São Paulo é. O Palmeiras é muito forte nisso. Com o Luiz Gustavo, você pode melhorar isso daí. Sim, mas você pode inverter também a situação. Porque se você chama o Luiz Gustavo, você chama o time do Palmeiras para trás. O time do São Paulo para trás. Se você pretende inverter, ou você pretende primeiro começar a dar uma cara para o Você acha que o Palmeiras se sente confortável em ficar atacando o São Paulo? Não, mas o Palmeiras é difícil de você prever o Palmeiras. Nenhum dos dois se sente, se você parar para ver. O Palmeiras é difícil porque Esse é o jogo de xadrez pra mim. o Abel tem várias estratégias. O Abel jogou aqui no Allianz Parque e entregou a bola para o Atlético Mineiro. Mas ali era necessário. Sim, mas é necessário. Mas todo jogo é necessário você ter Ali uma havia estratégia. uma diferença considerável. Sim, Bina, mas- A gente falou no linha antes que ele tinha que fazer Mas isso. todo jogo é necessário você ter uma estratégia. A estratégia é o que determina muitas vezes. Jogou em 5 qualificado minutos, fora pro jogo de volta. Em 5 minutos você. Não, eu tô falando no brasileiro. No brasileiro, brasileiro? no brasileiro ele fez isso, depois no jogo seguinte ele pressionou o Botafogo lá em cima, porque ele sabia da capacidade. O que eu estou dizendo, se você deixa. Não, tá bom, fica aí, eu vou me resguardar aqui para sair no contra-ataque. Você acha que a equipe do Palmeiras não vai estar preparada para isso? Não, acho que o time tem que Agora, alternar os movimentos. Sim, mas você vai alternar como? Se o Luiz Gustavo ele vai jogar mais do que o. Ele tem uma capacidade técnica melhor para fazer esse time jogar com velocidade? Você acha que ele é tão inferior assim com o Alisson para jogar de segundo? Você que está dizendo. Eu tô Não, falando eu que não acho, não. Mas ele tem uma dinâmica muito eu diferente. estou falando que a Diferente, dinâmica concordo. dele é diferente. A dinâmica dele é diferente. Toca, movimenta, fecha, é um pouco mais defensivo. Porque você está pedindo um time mais defensivo. Correto? É isso. Mais marcador, não necessariamente mais defensivo. Qual foi a grande chave do time do São Paulo para ganhar do Palmeiras? A grande surpresa que o Dorival aprontou para o Dorival. O Dorival aprontou para o Palmeiras. Abel. Jogar em cima? Jogar quanto? Não, foi o Alisson. Porque o Alisson no meio-campo, ele tem a capacidade de marcar e ele saía jogando. E o Palmeiras não conseguia fazer isso. Agora eu não sei se vai ter novidade. Agora, não. Zé, por que Só o você São tem Paulo foi Lucas Moura. totalmente dominado pelo Palmeiras no 5-0? Tudo bem, o jogo era no Allianz Parque, na casa do Palmeiras, uma outra circunstância. Sim. Mas o São Paulo tomou um Vareio. chocolate, um vareio do Palmeiras. ser mais do que O cinco. meio-campo não achou o Palmeiras. Porque o Palmeiras não deixou o time de São Paulo jogar. Simples. Porque o time de São Paulo entrou, opa, peraí, cadê o jogo? Só o Palmeiras já tinha atropelado. pra mim, Eu acho que até também tinha uma questão de ambição. O São Paulo entrou muito devagar naquele jogo. É isso. Eu acho que isso aí, pra mim, o ritmo inicial começa com esse papo aí. Como cada time encarou o jogo. Sim.
Como cada time encarou o jogo. Acho que não é uma questão de superioridade no meio de campo, que eu acho que foi o que provar aconteceu que o que aconteceu está errado. Superioridade no meio de campo ali, eu acho que isso explica o que é o resultado, uma vitória, quem larga na frente. A marcha que você engata ali no nessa início partida, do jogo, o 5x0, o Gabi Neves também foi titular e foi uma tragédia. Sim. É difícil, porque assim, um dos times mais difíceis de jogar hoje, eu acho... E acho que nada disso, nada que a gente está falando aqui, pode ser espelhado para o duelo da Supercopa. É um duelo absolutamente atípico, de um jogo só. Sabe, e de início de temporada, e o motivacional, o anímico, como queiram chamar de São Paulo, é outro para esse jogo. O Palmeiras ainda está tentando entender como é que ele joga sem a sua principal peça que resolveu o final do ano passado. Porque o Palmeiras do final do ano passado... Mas continua muito competitivo, né? Calma, deixa eu terminar de desfalque falar. para você é mais pesado? Não se o Lucas não jogar ou o Hendrick? Hoje? É. O Lucas, porque o Hendrick já não está no debate para mim. Não, mas o Lucas, o Hendrick é jogador do Palmeiras, ainda vai jogar pelo Palmeiras. O Palmeiras ainda não se achou sem o Hendrick. Ele está tentando se achar. O Palmeiras os Palmeiras do segundo semestre do ano passado, ele é um Palmeiras de 2 amostragens. A primeira, até aquela semifinal contra o Boca, e a segunda, de quando o Botafogo derrapa, derrete para o Campeonato Brasileiro, o Hendrick... já com uma confiança que ela começa no segundo tempo do jogo contra o Boca e ela vai para uma mudança de desenho do time do Abel, explorando o Hendrick, porque o Hendrick, em muitos momentos no desenho inicial do Abel, ele não funcionava, ele chegou a abrir o Hendrick contra o Boca, ou ele sozinho lá na frente. O Abel muda o desenho, a formação do ataque do Palmeiras, ela muda, da reta final, daquele terço final ali do Campeonato Brasileiro. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a grande final deste domingo. Tem tudo para ser um jogaço no Mineirão, esse confronto clássico paulista. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.